Olá, salve, salve, queridos estudantes. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a educação digital como instrumento de efetividade dos direitos fundamentais na contemporaneidade. Nós estamos nos baseando no artigo deste livro, né? Já trabalhamos a primeira parte, então nós estamos dando continuidade. Esse material ele foi organizado pelo professor Rafael Allen Melo Ferreira, professor na FDSM, Faculdade de Direito do Sul de Minas. Faço parte deste grupo de pesquisa, Direito e Democracia, e nós vamos então conversar um pouquinho sobre esse cenário, né, em que nós estamos inseridos, que é o mundo tecnológico, que é o mundo digital. Meus queridos, nesse cenário, né, em que se relacionam governo, mercado, mídia e sociedade civil, todos sujeitos na mesma dimensão tecnológica, a educação digital é apontada como instrumento de efetividade dos direitos fundamentais. Como hoje, a conectividade ela permite a qualquer indivíduo produzir ou compartilhar conteúdos na internet. Tanto podem ser produzidos com veracidade, né? Os conteúdos produzidos podem ser de qualidade, podem possuir veracidade, como também as pessoas podem compartilhar intencionalmente, né, esses conteúdos para o benefício da comunicação ou então para o fortalecimento da onda de fake news, né, que são ondas virais de boatos que modificam rotinas, que alteram comportamentos sociais. E o que nós estamos vivendo atualmente é exatamente isso. Uma onda de fake news totalmente prejudicial à nossa democracia. Queridos, qual seria então a postura educativa no âmbito do direito para a ocorrência desse fenômeno transcendente, que é o fenômeno das fake news? Vejamos, no âmbito do direito, é possível aplicar determinados instrumentos para inibir a divulgação de fake news e responsabilizar quem dissemina tal conteúdo. Na área civil, por exemplo, vale destacar as tutelas inibitória e reparatória. A primeira, inibitória, né, ela tem como objetivos impedir a prática de ilícito, ainda que nenhum ilícito anterior tenha sido produzido pelo réu. Ou seja, é algo anterior, né? Uma intenção de proteção, né? Antes que a coisa aconteça. Segundo, inibir a repetição e a continuação da prática de ilícito, voltando-se para o futuro e assim para a probabilidade de sua repetição ou continuação. Então, veja, só para deixar bem claro, a disseminação de fake news, isso é uma prática ilícita. Estamos fora das regras ao contribuir, ao produzir documentos ou mensagens falsas. E mais que isso, às vezes nós não produzimos, mas nós compartilhamos mensagens falsas. Isso é ilícito. E depois, por meio dessa tutela inibitória, ou seja, para evitar que algo aconteça, que fake news sejam espalhadas, né? Pode-se pedir também a remoção de determinado conteúdo e obrigações de não fazer, por exemplo. A segunda, que é a tutela reparatória, aí veja, reparar um erro, já aconteceu, né? Antes eu coloquei de tutela inibitória, ou seja, evitar que o erro aconteça, né? É algo preventivo. Agora nós vamos falar da tutela reparatória, ou seja, já ocorreu o erro. Então, nessa segunda tutela reparatória, né? A proteção como eu já coloquei, ela tem esse cunho de reparar algo que já ocorreu. Então, ela deve ser pleiteada após a ocorrência do dano,
quando a divulgação do conteúdo falso já tiver causado, né, dano a um indivíduo ou a uma coletividade. Aqui, restando presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva. O regime de responsabilidade civil aplicado e a reparação estabelecida devem ser pensados de modo a não prejudicar de forma desproporcional as liberdades de expressão e a informação, mas sancionado aqueles que divulgarem propositalmente notícias falsas. Então, não façamos isso. É preciso que nós tenhamos o cuidado de analisar aquilo que nós queremos compartilhar. Vamos observar com calma a fonte, de onde veio aquela informação, se há veracidade e se há veracidade vale a pena compartilhar. Se não há, meus queridos, não vamos contribuir para essa ilicitude, né? Então, o direito, ele prevê esses momentos tanto inibitórios quanto reparatórios em relação à divulgação proposital de notícias falsas. Diante de tudo isso, meus queridos, nós queremos ainda dizer que a liberdade que se busca, porque nós sempre buscamos uma liberdade de expressão. Eu posso compartilhar, eu posso produzir o conteúdo que eu quiser, eu posso falar, botar a boca no trombone na internet. Então, isso nós estamos chamando de liberdade. Mas veja, a liberdade que se busca em diferentes circunstâncias, apoiada em um processo educativo digital e ainda apoiada na ética humana, pode dar melhores respostas aos anseios sociais de participação, de protagonismo no diálogo comunicativo. Porque com a internet nós podemos ser protagonistas, nós podemos participar desse diálogo comunicativo com mais facilidade. Mas é preciso que haja responsabilidade. E essa participação, ela deve estar apoiada na ética humana, né? Ancorada também nas respostas dadas pela educação digital. Então, veja, aqui reporta-se aos idos 1.600 anos, na fala de Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho, como você pode observar aqui na imagem à direita, é um jornalista e professor de ética. Ele deixa aqui uma mensagem, ele diz o seguinte: o respeito do professor e a atuação conjunta da sociedade e da escola são pequenas atitudes que podem mudar o mundo. Só a educação pode dignificar a vida. Então, é necessário que nós estejamos ancorados nessa educação digital. E aí, segundo Clóvis de Barros Filho, que brilhantemente mencionou um grande filósofo, pensador do século XVII, né? Ele mencionou Spinoza, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza foi um racionalista, filósofo, né? E ele fez parte da chamada filosofia moderna, um gênio, que deixa como lição que os instantes de vida possuem materialidade própria e que o homem é parte de Deus. Deus, que não é um julgador, que de fora, a partir de uma percepção hipotética, julga a imperfeição humana, mas propriamente aquilo que acontece no universo. Então, Deus não é esse julgador. Ele não está julgando a imperfeição humana. Porque, meus queridos, nós somos todos imperfeitos. Mas digamos que perfeitos nas nossas imperfeições. E para que sejamos perfeitos nas nossas imperfeições, é necessário que a gente passe pela ética humana. É necessário que a gente tenha uma educação digital. E aí esse Deus de que Baruch, né, ele fala, ele coloca, esse Deus não é um julgador, né? Na realidade, ele é aquilo que acontece no universo. É a somatória das energias em relação com suas materialidades. E por que eu usei essa expressão, Deus não é um julgador? Porque é exatamente isso que nós passamos todos os dias nas redes sociais. Um processo de julgamento violento da nossa liberdade, né? Quando nós usufruímos da nossa liberdade de expressão, né, meus queridos? E aí, falando um pouquinho sobre Spinoza, como você pode ver nas imagens, né? Spinoza nasceu em 1632 e ele morre em 1677. Spinoza sofreu
todo tipo de humilhação institucional pela expressão de seu pensamento, só porque ele expressava o seu pensamento. Era habilidoso em travar contato com pensadores da época, provavelmente não conhecidos, pois não era fácil a produção de um pensamento da imanência. Quando nós falamos produção de um pensamento da imanência, nós estamos falando, imanência é a essência, é aquilo que vem do interior, em contraste com a existência de uma dimensão, né, de uma dimensão externa. Então, é você colocar aquilo que você sente, e não era fácil produzir esse pensamento da imanência, né, da interioridade, sobre o estudo da vida, né, explicado na sua estrita materialidade, como ele fez. Spinoza via Deus como um ser imanente, né? Deus era um ser interior, né? Era um ser imanente, aquilo que tem em si próprio princípio e fim. Por isso mesmo, segundo Barros Filho, Spinoza teve uma vida subversiva do ponto de vista intelectual. Quando nós falamos de aquele que é subversivo, nós falamos que aquele que está causando uma quebra, uma destruição de um pensamento ou de uma ordem estabelecida. Podemos dizer que o pensamento de Spinoza era um pensamento revolucionário do ponto de vista intelectual. E ele provocava, então, uma reação nas pessoas da época que esperavam dele outro discurso. Às vezes, as pessoas estão esperando de você um outro discurso, mas esse outro discurso, meus queridos, é diferente daquilo que está no seu interior. Então, há uma dificuldade, às vezes, de colocarmos aquilo que vem de dentro. A gente sente essa dificuldade justamente pelo caráter julgador das pessoas. Queridos, Spinoza morreu sem ter se tornado a celebridade que veio a se tornar, rejeitado e pobre. Banido de todos os círculos que poderiam frequentar, não obteve autorização para nenhum tipo de honra, mas ele deixou o seu pensamento. Ele, mesmo assim, produziu o seu pensamento. Ele trouxe aquilo que estava dentro, aquilo que ele pensava, né? E era a sua verdade. Então, veja, às vezes, produzir a nossa verdade causa incômodo e nós até ficamos, digamos que, separados, segregados por aquilo que pensamos, pela nossa forma de agir, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de produzir, né, o nosso pensamento. Isso aconteceu com Spinoza e isso acontece nos dias de hoje. Meus queridos, assim, nós estamos perto dos anos 1600, diz Barros Filho, em que sentido? Vejamos, basta ligar o computador e se conectar à internet. Ver-se-á o verdadeiro massacre que os pensamentos são submetidos pelos seus contestadores em um nível de intolerância muito semelhante ao que existia naquela época, no século XVII. Assim como foram intolerantes com Spinoza pela expressão do seu pensamento, hoje também, no mundo virtual, as pessoas são intolerantes também com aquilo que elas não concordam. Se eu não concordo, então eu não quero ouvir, eu não quero tolerar. É isso que está acontecendo hoje e é por isso que nós precisamos da educação digital e da ética humana. Na virtualidade, talvez, as pessoas sejam menos fisicamente ameaçadas, mas moralmente condenadas pelos seus opositores, por aquelas pessoas que pensam diferente de você, por aquelas pessoas que vestem diferente, por aquelas pessoas que se colocam diferente na sociedade. Então, elas acabam trazendo esse massacre virtual absurdo. E isso causa problemas seríssimos, depressão, mortes e tudo mais. Existe, meus queridos, uma liberdade sem limites no mundo virtual que não conduz a uma prática de vida melhor. Pessoas escolhem posturas, ideologias, moda, estilo musical e definem seu grau de liberdade na expressão de suas escolhas. E mais uma vez volta-se a atenção para o que Spinoza chamou de liberdade. Então vejamos aqui o que Spinoza chamou de liberdade nesse texto abaixo. Aquilo que se chama de liberdade para escolher é resultado do que poderia ser como é.
Quando tem-se a sensação de que algo foi escolhido, essa sensação de liberdade também é uma forma particular de ignorância da complexa rede de causalidades que incidem sobre as nossas decisões. Trocando aqui as palavras, o que você decide, a sua decisão, ela vai causar, ela vai ter resultados, né? Ela vai ter consequências. Qualquer decisão, ela vai ter consequências. Como não se sabe por que se decide sobre algo, chama-se então de liberdade. No final das contas, aquele que se acha soberano, gestor da sua própria trajetória, está sugerindo que não há fora dele causas que o determinam, ou se há, ele pode se opor a elas, o que é uma pretensão quase divina no sentido mais tradicional. Palavras de Spinoza. E aí, meus queridos, na vida contemporânea, nos dias de hoje, tantas pessoas sendo causadas, sendo acusadas, pessoas sendo acusadas no setor público ou privado de malfeitos, condutas inadequadas, atos corruptivos, imparcialidade institucional e profissional, poderia-se dizer que, segundo Barros Filho, dada certa materialidade, certas condições materiais de vida, tudo é inexorável, implacável, tudo é implacável, né? E produz resultados, né, catastróficos. Sempre há uma tendência de avaliar o comportamento das pessoas a partir da premissa de que elas poderiam agir diferente. É isso que nós fazemos. Às vezes, nós avaliamos o comportamento do outro partindo da seguinte premissa: pô, se fosse eu, teria feito diferente. Ou essa pessoa poderia ter agido de uma forma diferente. Nós partimos dessa premissa. É um pensamento subversivo frente ao senso comum. O senso comum não é definitivamente spinozano e se faz carente da intervenção educativa para que, ao contrário de julgamentos infundados, verdades produzidas, se promova, então, um discurso que conduza a uma prática de vida melhor e que as garantias do Estado democrático de direito se confirmem. Então, meus queridos, nós vamos fechar a nossa aula, né, trazendo essa dualidade entre liberdade e educação, né? A necessidade de se considerar a educação digital para que possamos, então, usufruir da nossa liberdade com responsabilidade e passando pelo caminho da ética humana. E ainda, uma frase final, aqui pronunciada pelo grande Paulo Freire, que diz o seguinte: ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, né? É uma forma a educação digital, nesse momento que é a nossa fala, é uma forma de intervenção no mundo. É uma forma de se produzir uma vida melhor, né? E garantir um Estado democrático de direito. Então, eu agradeço vocês, deixo o meu grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.